Shalom Lekulam ve Shalom Tzadikim, sejam bem-vindos a mais um estudo da Parashá da semana, Parashá Nehubarot. Estamos estudando essa semana Parashá dupla, Parashá Netzavim Vayelech, essa Parashá que nos chama a um momento único em que nos colocamos em pé diante do Sinai e que chamamos no fundo de nossa memória ancestral, no fundo de nossa alma, a conexão que nos reporta àquele momento em que todos nós estávamos diante do Sinai e que recebemos as palavras da Torá pela boca do Eterno, pela mão de Moshe Rabbeinu, que nos trouxe as Luhot, as tábuas da lei, o Sefer Torá, o livro da lei, e também nos trouxe a tradição oral, nos trouxe a interpretação dos mandamentos de Hashem, através dos quais vivemos e nos baseamos para ter uma experiência pessoal com o Criador. E a aliá de hoje vai começar muito parecida com uma parashá conhecidíssima, Parashá Re'eh. E ela vai dizer: Re'eh natati lefanei hayom. Vede, observe, olhe bem, que eu coloco, que eu dou diante de vocês hoje, etahaim ve'etatov, a vida, coloco diante de vocês a vida e o bem, etamavet etará, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Eterno teu Deus e andes nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e se multiplicarás, e te abençoará o Eterno teu Deus na terra na qual tu entras para herdá-la. Aqui podemos observar qual é de fato o objetivo de Hashem para com sua Torá com relação ao seu povo de Israel. Não é meramente que observemos os seus mandamentos, que os cumpramos, porque está escrito nos profetas que vocês chegam a mim como aqueles que cumprem os meus estatutos, mas o coração de vocês está longe de mim. Logo, a verdadeira expectativa de Hashem para com o seu povo de Israel é de que ele o ame. Ve'ahavita et Adonai Eloheicha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol meodecha. E amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, todo o teu poder. Esse é o objetivo, de que nós desenvolvamos por ele um amor verdadeiro e que nós renovemos com ele um pacto de casamento. E a aliá de hoje vai falar de casamento, porque ela vai dizer o seguinte, no versículo 19: Tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vós, que tenho dado perante vós a vida e a morte, a bênção e a maldição, brahá, veaquilalá. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência, amando o Eterno teu Deus, ouvindo sua voz, te achegando às suas qualidades. Por isso, é a tua vida e o prolongamento pois isto é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que habites sobre a terra que jurou Hashem de teus pais, o Eterno de teus pais, de Abraham, Isaac e Yaakov, para que lhes havia de dar. Veja, então, primeiramente, a terra foi prometida a Abraham, Isaac e Yaakov. Logo,
Hashem se casa com Israel, ele desposa Israel quando ainda Israel não existia como nação. Ele faz um pacto com os nossos ancestrais, porque Hashem está no tempo, acima de todo o tempo, está acima do ontem, do hoje e do amanhã. E ele, no tempo em que Israel não existia no mundo físico ainda, mas para ele já existia, ele firmou um pacto com Abraham, Isaac e Jacó. E agora que ele tem um povo, ele chama esse povo para que o ame. E ele nos dá motivos de sobra para o amarmos. Ele mostra seus sinais por nós no Egito. Ele nos tira de lá com mão forte e com o braço estendido. Quando estávamos com fome, ele nos traz ao Egito e nos alimenta. Quando os egípcios trouxeram trabalho sobre nós, porque nos acomodamos na terra do Egito e porque costumamos nos acomodar com a galute, então ele nos tira de lá e com muitas riquezas. Da mesma maneira como Abraham Avinu também desceu ao Egito, saiu de lá com riquezas, Yitzhak Avinu desceu ao Egito, saiu de lá com riquezas, da mesma maneira que Jacob Avinu desceu e trabalhou para o seu sogro Lavan e saiu de lá com riquezas, assim também o povo de Israel entrou na terra do Egito e saiu de lá com riquezas. A diáspora, a galute, a dispersão, tem entre outros o objetivo também de nos enriquecer, trazer para a nossa mão a riqueza das nações, para que possamos fazer o melhor uso dela, para que possamos transformar essas riquezas em realizações de Tikkun Olam, em realizações de restauração e de retificação do mundo. Sim, o mundo precisa de retificação. E essa retificação precisa de consubstanciação. E essa consubstanciação se dá por meio das riquezas. Logo, para que isso aconteça, nós também precisamos trabalhar e garantir que as riquezas de Hashem possam chegar até nós, porque Ele é o dono do ouro e da prata, para que possamos realizar. Mas nessa aliá, Hashem nos chama para amá-lo. E Ele toma duas testemunhas que estão sempre diante de nós. Essas testemunhas que estão sobre nossos pés e sobre nossa cabeça. A Shamayim, os céus, as constelações, os planetas, as galáxias, esse universo inteiro, e a Terra, que é onde estamos. O céu representa sua santa habitação e a Terra representa a habitação que Ele nos conferiu. Nessa cabecinha de alfinete onde vivemos diante do macrocosmos que habita dentro dele, Ele toma esses dois fatores, esses dois símbolos como testemunhas diante de nós. Por quê? Para que nos lembremos, porque isso Ele nos avisa logo após de nos dizer, para que não errais seguindo os vossos corações e seguir a outros deuses. Quando Ele toma por testemunho o céu e a terra, Ele está dizendo, nenhum outro Deus fez o céu e a terra. Os deuses que vocês fizeram nada mais são do que construções de sua mente. Vocês se auto-idolatraram. Toda a idolatria oriunda da egolatria, do desejo humano de exaltar a si mesmo como seu próprio Deus. E ele, então, transforma em deuses a expectativa de suas demandas, de suas necessidades, e coloca a si mesmo como Senhor e Deus de sua própria vida, e ele acredita de fato que governa todas as coisas. Parashá de Netzavim vem nos ensinar que nós não governamos a vida, de que a vida, a morte, o bem
o mal, o céu e a terra estão na mão do sagrado, bendito seja Ele. Ele é o Senhor do universo, sobre o qual reinou antes mesmo de toda a criatura ser criada. Bom, e porque Ele tomou o céu e a terra, podemos então entender que o próprio Moshe Rabbeinu também vai tomar como testemunhas o céu e a terra. Está lá no capítulo 31 de Deuteronômio, verso 28. Assim como Hashem mandou a juntar todo o povo perto dele, Moshe também fez a mesma coisa. Ele fala assim: ajuntai perante mim todos os anciãos de vossas tribos, vossos oficiais, para que falem aos seus ouvidos, e essas palavras, e contra eles por testemunhas tomarei os céus e a terra. Porque sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente, vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado, e então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando-o a ira com obras de vossas mãos. Moshe Rabbeinu vê, nossos sábios vão dizer que Moshe Rabbeinu tinha um olhar da profecia límpida, que todos os profetas posteriores a ele viram a profecia por uma lente suja, mas Moshe Rabbeinu viu por uma lente totalmente clara e limpa. Ele viu todo o futuro de Israel, porque Moshe foi também um pai para nós. E assim como Yaakov Avinu, como a ele foi revelado toda a história de Israel, e ele nos abençoou através dos seus 12 filhos, assim também Moshe Rabbeinu vê toda a história de Israel passar diante de seus olhos. E ele, após concluir seus discursos registrados em Devarim, ele também vai nos abençoar como fez o patriarca Yaakov. Ele também vai nos abençoar. E ele também vai dizer o que vai acontecer conosco. Portanto, ele também se coloca reprisando as palavras do próprio Hashem, mostrando de que Moshe Rabbeinu também é a própria proximidade do Eterno para nós. Ele nos trouxe Hashem para perto de nós. Assim também Mashiach, quando ele chegar e que seja breve, também trará o Eterno para perto de nós. Ainda em Jeremias, capítulo 31, verso 35 em diante, fala: assim diz o Senhor, que tomou a luz do dia e leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas, as leis do céu, da terra, da lua, do sol e das estrelas, diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Logo, o céu, a terra, a lua e as estrelas continuam sendo e continuarão a ser as testemunhas do pacto entre nós e Hashem. E que assim possa continuar a ser. E que assim possa continuar. E que Hashem possa mostrar cada vez mais próximo de nós. Ficamos por aqui hoje. Shalom lekolam. Ve shalom sadikim.